Boa noite. Esta noite já é a terceira vez que ouço aquele pavoroso e ao mesmo tempo triste berro. Berro que lembra muito um uivo. Isso acontece todas as noites em que a lua está no cume do céu, em seu ápice noturno. Já faz mais de 3 anos que todos os moradores aqui do Guarujá, sempre nas noites onde a lua mostra sua cara, ouvimos esses uivos da colina atrás do nosso simpático conjunto residencial. É algo sobrenatural e, para quem ouve quase sempre, sente a tristeza que aquele desabafo passa a quem ouve. Mas triste mesmo é ver o Senhor João, todas as noites que esse fenômeno acontece, de seu alpendre onde fuma seu velho cachimbo e de vez em quando escorre em seu rosto lágrimas de saudade, e talvez tentando entender por que seu único filho ter feito a pior escolha de sua vida. Escolha essa que destruiria tantas outras que o amavam. Este fato é verídico e aconteceu naquela mesma cidade. Vou contar para vocês uma história que infelizmente não teve um final feliz. A história de um homem bom e honesto, que para tentar salvar sua família, ou nada aceitar que a vida às vezes cobra muito, pelas escolhas erradas que fazemos. Porém, essas coisas servem para que possamos renovar novamente e acertar futuramente. Os fracassos da vida foram permitidos por Deus para nos fazer mais forte, para poder encarar obstáculos maiores e deles sair vitoriosos. Talvez essa seja a frustração do Senhor João, pois talvez ele houvesse deixado de dar essa lição a seu filho, e assim deixou a ganância deste mundo podre tomar conta de seu coração, que antes era puro e honrado. Por ser uma história real, não usarei os mesmos nomes, para não denegrir ou até mesmo evitar represálias. Essa é a história de Marcos. Marcos era um homem nobre, ótimo filho, que nunca abandonou seus pais. Muito cedo, o rapaz criou um grande senso de responsabilidade, e aos 12 anos tomava conta de carros e fazia trabalhos de engraxate. Aos 16, Marcos já tinha seu próprio lava-rápido, e todo o dinheiro que fazia, depois das contas de casa, ele guardava cada centavo. Com 18 anos, Marcos tirou a carta para dirigir e 1 ano depois, aquele rapaz comprou seu primeiro veículo. Marcos adquiriu uma Kombi. Sim, pois ele nunca pensava em lazer, e sim em algo que iria possibilitar melhorar a sua renda. Apesar de ser muito trabalhador, Marco nunca abandonou os estudos e terminou o ensino médio, e seu próximo passo era cursar administração de empresas. Trabalhava dia e noite com sua perua. Fazia mudanças, fretes, lotadas. Marcos nunca parava e nunca pensava em se divertir. Marcos conseguiu reformar a casa de seus pais e um dia, durante um rotineiro café da manhã, Senhor João olha para sua esposa. Quando Marcos se senta à mesa, pede sua bênção e agradece a Deus por aquele alimento, e antes que comece a refeição, seu pai diz: Filho, por que você não tira o final de semana para passear um pouco, se divertir e, de repente, até arrumar uma namorada? Você já fez muito por nós, tem suas coisas. Viva um pouco, filho. Na vida tem coisas mais valiosas que o dinheiro, disse o Senhor João. Marcos disse a seu pai que aquilo ali não era nada, que era o mínimo ter uma vida digna, mas que seu objetivo era ser muito grande, que daria uma casa nova para eles e teria do bom e do melhor. Disse também que não conhecia nada que o dinheiro não comprasse e que nada seria mais valioso que o dinheiro. Ao ouvir aquelas palavras, seus pais ficaram tanto tristes, pois provavelmente aquele pensamento seria pela vida que eles tinham em sua infância. Uma vida simples, de pobreza. Às vezes, porém, se orgulhavam do filho. Logo, Marcos terminou seu curso superior e entrou no mercado de trabalho ainda bem jovem. Em seu novo ramo de trabalho, mais uma vez, Marcos decola na profissão
e parece abraçar o mundo em questão de trabalho. Vendo a disposição e o talento do jovem visionário em trazer dinheiro para a empresa, um poderoso empresário torna-se amigo de Marcos e dá a ele uma das maiores cargos daquela poderosa empresa. Marcos compra uma ótima casa e dá a seus pais. Vende a anterior e compra um carro para seu pai, deixando assim seus pais numa vida bem mais digna e confortável. Um dia, depois de um dia cansativo de trabalho duro, seu novo amigo e patrão o convida sem compromisso algum a participar de uma reunião com outras pessoas, para ele conhecer sua religião. Marcos até reluta um pouco, mas aquele homem o convence. E eles vão a um outro arranha-céu da cidade. Lá, eles se encontram com outros homens, todos da mesma classe social, o topo máximo da riqueza, o que era a posição que Marcos sempre sonhou em estar um dia. Seu chefe apresentou a todos ali. Eram obrigados a vestir roupas específicas com um capuz totalmente negro, e o amigo de Marcos dizia que era proteção. Marcos estava com membros de uma seita, e naquela noite viu coisas incríveis que nunca imaginou existir, e aceitou ser membro. Antes de se despedir, ao final, Marcos vai até um daqueles homens, que seria ali na hierarquia o guru de todos. Ele pede desculpas e pergunta: como faço para ter poder, ser um homem bem-sucedido e poderoso? O homem então responde que o poder para os membros daquela seita é uma coisa natural, que o simples fato dele ter ido já era a oportunidade de se tornar membro. Logo, seus caminhos fluíram para isso. Era só se manter forte e firme. O tempo passou e Marcos agora era presidente majoritário e dono de 50% das ações daquela empresa. Em pouco tempo, Marcos agora era um rico empresário. Tinha quase tudo que um homem pode sonhar: carrões, jet ski, barcos e até um pequeno jatinho personalizado. Marcos se tornou um homem invejado, porém seu coração ainda não era feliz por completo. Marcos só trabalhava e mal usufruía de seus bens. Estava sempre ocupado com aquela seita. Poucas vezes visitava seus pais. Ele almejava cada vez mais, e seu próximo passo era o topo: ser o dono daquela empresa que faturava bilhões ao ano. Só esquecia que para isso teria que passar por cima de seu melhor e único amigo. Marcos era muito popular, carismático. Na empresa e na seita conquistava todos. Isso seria apenas uma questão de tempo. Seu amigo percebeu isso e teve uma ideia para evitar. O homem convidou Marcos para um jantar de negócios em sua casa. E lá, Marcos conheceu Laís. Logo os dois se apaixonaram e começariam um relacionamento. Aqueles dois estavam muito apaixonados. E enfim, Marcos conhecera o que era se sentir feliz por completo. Marcos voltou a fazer coisas que fazia antes daquela moça, como, por exemplo, visitar seus pais, mas sempre com Laís ao seu lado. Ele começou a deixar de honrar seus compromissos com sua presença e por querer sempre estar do lado da moça, até que noivaram. Uma segunda-feira, seu assessor pediu a presença de Marcos naquela empresa. E lá Marcos descobrira que já não seria mais o presidente daquela empresa. Havia levado um golpe e fora derrubado de sua posição. Mesmo sem o cargo, seria ainda detentor do título de acionista majoritário, e não ligou muito naquele momento. Marcos estava aprendendo com amor a Laís, o verdadeiro sentido da vida e o que era ser feliz. Marcos não trabalhava mais, porém era dono de uma verdadeira fortuna. Marcos só não sabia que aquele tombo seria em queda livre. Em um ano, Marcos perdeu quase todos os seus bens de luxo que possuía e se via obrigado a vender suas ações daquela empresa e conseguiu se estabilizar um pouco. Resolveu casar com Laís. Foi uma das festas mais luxuosas e lindas daquele lugar na época. Entre seus convidados estavam muitos dos membros da seita que fazia parte, inclusive o tal guru, que o chamou para saber o que estava acontecendo, o porquê dele estar deixando de participar das sessões do grupo. Marcos nada respondeu e só olhava para Laís. O guru olhou para ele e falou: se você quer chegar ao topo novamente, você já sabe o que tem que fazer e como.
Infelizmente, o grupo nada pode fazer para te ajudar. Eu lamento. E isso só é o início. Você vai voltar à vida miserável que levava anos atrás, como exemplo para os outros membros. Aquelas palavras não estragaram a importante noite para Marcos. Porém, as mesmas palavras se fariam verdadeiras em seu futuro. A partir dali, sua decadência financeira era iminente e sem escalas. Em pouco tempo, ele se viu só com uma bela mansão e um bom carro apenas. Ele já havia perdido tudo que conquistou até então. Com sua nova esposa grávida e também sem emprego, se viu forçado a sair para trabalhar, como no começo de tudo. Porém, sem aquela empolgação e força daquela época. Toda investida feita por ele para se erguer dava certo no início, mas à frente perdia o dobro e logo se via na situação de vender a mansão, onde vivia, e voltar para a casa de seus pais. Marcos recebeu uma ligação de um assessor, dizendo que a casa estava vendida e o dinheiro já estaria disponível, mas tinha 48 horas para deixar a casa, porque o novo morador requerente tinha urgência. Naquela hora, Marcos chorou muito e sua bela esposa o abraçou. E foi ali que ele percebeu que Laís teria sido a única conquista valorizada de toda aquela investida. Ela nunca abandona Marcos, em nenhuma hipótese. Marcos estava disposto a tudo para voltar e fazer sua esposa feliz e ver seu filho também crescer feliz. Eram 12 badaladas ouvidas no sino da capela daquele cemitério, em frente a um jazigo. Marcos recitava um ritual que havia aprendido na seita, a quem pertenceu, e após algumas horas começou a brotar do chão uma fina névoa. Junto com ele, um fortíssimo cheiro de enxofre. Em meio àquela fumaça, sai um ser, um homem alto, de calça e descalço, com um belo smoking, que pergunta: quem é que solicita sua presença? Marcos responde: sou eu, Marcos, meu mestre. O que quero, mestre, é uma troca de favores, disse Marcos. Ha, diga-me, Marcos, o que teria para me oferecer em troca de seus desejos? Questiona o tal ser. Minha alma, mestre. Em troca, só lhe peço poder, fama. Quero voltar a ser um homem rico, Marco diz. Só tua alma? O que eu faria com a sua alma, homem perfeito? Diz a entidade. Com sua astúcia, o diabo lhe propõe. Ok, Marcos. Vou lhe fazer rico e muito poderoso. E após 7 anos, volto para dizer o meu prêmio, diz o diabo a Marcos. Marcos concorda, e em meio a gargalhadas, o anjo caído some junto com sua névoa de enxofre. E assim aconteceu. Marcos, durante 7 anos, recuperou tudo o que havia perdido. E mais, era feliz com sua mulher e filho. Até a empresa que o dispersou no passado, ele comprou e expulsou seu ex-amigo como vingança. E 7 anos se passaram. Um dia, Marcos assinava algumas coisas em seu escritório de casa. De repente, a porta bate e ele vê aquele mesmo ser do cemitério, de 7 anos atrás, vindo em sua direção, fumando um charuto. Ele senta e diz: Como vai, Marcos? Vim pegar a minha parte do nosso pequeno acordo. Marcos pergunta à entidade qual seria a sua recompensa. E rapidamente a entidade responde: Eu quero a vida do seu primogênito, diz sarcasticamente o diabo. Marcos dá a resposta, mesmo sabendo que nada poderia fazer para impedir que concretizasse a sua negação. Ele disse que não poderia fazer isso, porque amava sua família. Seu tolo, você acha que pode me negar depois do que eu fiz por você? Vocês mortais inúteis, você vai perder a sua vida e vai ver eu levar seu filho, diz o diabo. Em meio àquelas gargalhadas, Marcos grita: Não! A entidade some como uma fumaça e sua esposa entra no escritório e flagra o marido aos prantos, por saber que não havia como mudar aquele destino. Em 2 semanas, Marcos só tinha sua mansão, 2 carros e uma pequena empresa. Perdeu 80% dos seus bens ganhos e seu filho estava muito doente. Gastou quase todo o seu dinheiro com tratamento para a doença de seu filho.
porém seu filho faleceu. No dia de seu enterro, Marcos confessa para sua esposa o que tinha feito, que ele era responsável pela morte de seu filho. Mas a mulher, mesmo assim, ficou ao seu lado. Dias depois, Marco começou a ter ataques psicóticos e ficou muito doente de cama. Com depressão, já não saía mais de sua cama. Ele teve uma série de tratamentos clínicos e passou a agir como um animal. Rosnava, comia e bebia como um quadrúpede. Por orientação da igreja, sua esposa permitiu o exorcismo, porém nada dava resultado. Lembrando que seu marido havia falado, ela procurou aquele grupo religioso, em que ele fazia parte. Eles aceitaram ir ver o rapaz. Quando chegaram, se depararam com um homem que se locomovia em 4 apoios e foi preso para o início de um ritual. Porém, aquele demônio logo falou por intermédio de Marcos. Falou que nada iria adiantar, pois ele mesmo havia oferecido sua alma e o pacto estava selado. Usando o corpo de Marcos, aquele demônio arrebentou as amarras com facilidade e sua força era descomunal. Ele arranhou e mordeu aqueles homens e fugiu para a rua, numa agilidade sobre-humana. Corria de 4 apoios com a destreza de uma puma. Se embrenhou na mata do morro e até hoje não foi mais encontrado. A única coisa que se sabe sobre ele são avistamentos de caçadores daquela região, que dizem ver não mais um homem, mas um híbrido que foge. Às vezes aqui na mata, do mesmo morro onde ele sumiu, que fica atrás de uma residência, ouço uivos de um homem ou animal, parece os dois juntos, e vejo meu vizinho, senhor João, com lágrimas nos olhos, olhando para aquele morro. É de cortar o coração. Boa noite a todos e obrigado por ouvirem o meu relato.